Tudo começa com um jantar. Você, agente especial da DEA, tá há 3 anos na filial de Bogotá quando um coronel da polícia local o convida para um restaurante na Zona Rosa, um lugar elegante, toalhas de linho branco. O tipo de estabelecimento que o reembolso do governo não cobre. O coronel é seu contato oficial, comanda uma unidade de confiança, policiais selecionados a dedo e treinados pela DE para serem confiáveis num país onde confiança é artigo de luxo. Ele pede uma garrafa de vinho de $200. Escolhe os pratos para a mesa toda. A conta chega a 600 e, quando você tenta pegar a carteira, ele afasta a sua mão com um gesto. Não se preocupe, diz. É só hospitalidade. Você deixa que ele pague porque recusar seria ofender. O homem de quem depende por operações diárias justifica para si mesmo que é questão cultural. Que assim funcionam as coisas na América Latina. Na semana seguinte, ele repete o convite. Depois é um fim de semana na fazenda dele, nos arredores da cidade, cavalos, churrasco, a família toda, a esposa cozinhando, os filhos chamando você de tio. Você está sendo manipulado, mas ainda não percebe. Ou prefere não perceber, porque a comida é boa, o uísque é de primeira e sua vida real se resume a um apartamento governamental com ar-condicionado quebrado e um salário de $95 mil por ano que mal cobre a pensão da ex-mulher na Virgínia. O primeiro dinheiro de verdade aparece 6 meses depois. O coronel conta sobre uma apreensão feita pela unidade dele. 400 quilos de cocaína interceptados num posto de controle perto de Medellín. Operação Padrão. Seu nome vai no relatório como agente supervisor da DIE. Bom para as estatísticas. Bom para a carreira. O que o coronel omite é que o caminhão transportava 600 quilos. Os 200 que faltam foram parar no porta-malas de uma viatura policial e sumiram na rede de distribuição do mesmo cartel que você deveria desmantelar. Uma semana depois, há um envelope no porta-luvas do carro da embaixada, $20 mil, nenhuma anotação, nenhuma impressão digital. Você fica 45 minutos sentado no estacionamento subterrâneo da embaixada, segurando o envelope. Pense em Kiki Camarena, o agente da DE, sequestrado, torturado e morto por um cartel no México em 95. Eles abriram um buraco no crânio dele e injetaram adrenalina para mantê-lo consciente durante o interrogatório. Todo agente da DEA conhece essa história. É o trauma fundador da agência, você pensa nisso. Depois guarda o envelope no paletó, entra no escritório e arquiva o relatório da apreensão, exatamente como o coronel redigiu. 400 quilos apreendidos, caso encerrado, estatísticas em alta, carreira em ascensão, $20 mil a mais no bolso. Você se convence de que esse é o preço de trabalhar numa guerra impossível de vencer. E não está errado sobre a guerra. A DE tem um orçamento anual de $3 bilhões e $200 milhões. Emprega mais de 4 mil agentes especiais em 239 escritórios pelo mundo e a cada ano sai mais cocaína da Colômbia do que no ano anterior. Mais fentanil cruza a fronteira. Mais americanos morrem de overdoses. Já são mais de 100 mil por ano. A guerra às drogas é uma guerra perdida. É um programa de empregos. Todos os dois lados sabem disso. Os agentes sabem. Os promotores sabem. Os cartéis, então, sabem melhor que ninguém. Um colega seu resumiu bem depois de 3 cervejas no bar da embaixada. Não dá pra vencer uma guerra que não tem como vencer. Tem droga demais e dinheiro demais. A gente sabe que não tá fazendo diferença. Ele não estava errado. Só foi honesto o suficiente para dizer em voz alta: essa honestidade é a primeira rachadura na estrutura. Quando você aceita que não pode vencer, a pergunta deixa de ser como paramos as drogas e passa a ser como lucramos com elas. É aí que mora o dinheiro. A brecha entre o discurso oficial e a realidade. Os valores aumentam. 20 mil viram 50 mil. O coronel apresenta você a um homem que ele chama de empresário. O verdadeiro nome desse empresário consta num indiciamento secreto no Distrito Sul da Flórida, mas ninguém cumpre a ordem de prisão porque ele tem amigos no Ministério Público colombiano e na própria DE. Amigos como você. O empresário precisa de coisas específicas. Quer saber quais containers estão marcados para inspeção no porto de Cartagena?
Quero os nomes dos informantes que alimentam o escritório de Bogotá com informações. Quer os cronogramas operacionais das aeronaves de vigilância, da DIE. Você fornece tudo isso porque, a essa altura, o envelope já virou uma transferência bancária para uma conta no Panamá, desconhecida da sua esposa e não auditada pela agência. Você não está roubando drogas, não está puxando o gatilho de ninguém. Está apenas compartilhando informações, dados, números numa planilha. O fato de esses números se traduzirem em toneladas de cocaína chegando às ruas americanas e gente morrendo em apartamentos em Baltimore, Filadélfia ou no Bronx é uma abstração com a qual aprendeu a conviver. Todo mundo nesse ramo aprende a conviver com abstrações. Os promotores chamam os mortos de estatísticas de overdades, os generais chamam civis mortos de danos colaterais. Os economistas chamam o sofrimento humano de externalidades. Você chama de custo de operar num sistema que já estava quebrado muito antes de você chegar. O padrão de vida muda. Você começa a viajar a trabalho, mas as viagens são desculpas para gastar dinheiro. Madrid para assistir a uma partida de futebol. Amsterdã para um fim de semana. República Dominicana para uma festa com iate. Uma dúzia de garrafas de uísque de luxo e mulheres cuja companhia alguém paga. Você e um grupo de agentes e promotores se autodenominam com um apelido irônico, algo bem americano, rei mediço, tomando drinks. Escolhem cidades para pegar dinheiro lavado com base em quais têm a melhor vida noturna ou coincidem com torneios de tênis. Gastam dinheiro do cartel em camarotes, VIP e lançam na prestação de contas como despesas operacionais. Ninguém em Washington questiona porque os números de apreensões só sobem. Esse é o indicador. É só isso que medem. Quanto dinheiro você apreendeu, quantos quilos interceptou. Os números ficam ótimos no papel. O detalhe de que cada apreensão é negociada com o cartel para sacrificar 30% de um carregamento, garantindo que os outros 70% cheguem em segurança, não aparece em nenhum relatório. 2 anos depois, um telefonema muda tudo. Um dos informantes que você gerencia, um traficante de médio escalão, que vinha passando informações em troca de imunidade, foi sequestrado. O cartel descobriu que ele estava falando. Descobriu porque as informações que você vendeu ao empresário incluíam a identidade do informante. O nome dele era Miguel, tinha esposa e 3 filhos num bairro nos arredores de Cali. Seu recrutou pessoalmente. Prometeu proteção. Garantiu que a família dele estaria segura. Apertou a mão dele, olhou nos olhos e disse que o governo dos Estados Unidos estaria ao lado dele 3 dias depois do telefonema. Encontram um corpo de Miguel numa vala perto de Buenaventura. Cortaram os dedos dele. Arrancaram a língua. Restaurante no bairro de Chapinero. O agente é jovem, idealista, cheio de planos para desmantelar a rede de tráfico. Ele não sabe que o homem, sentado à sua frente, sorrindo enquanto pede uma garrafa de vinho tinto, já escolheu o preço pelo qual venderá a identidade dele daqui a alguns anos. Você já esteve nessa mesa antes. Sabe como a conversa vai terminar? Com um aperto de mão, um brinde à cooperação internacional e a promessa de que juntos faremos a diferença. O agente vai acreditar. Ele ainda não entendeu que, no jogo das drogas, a diferença nunca é feita pelos mocinhos. Enquanto o garçom serve o vinho, você observa o jovem e se pergunta se ele também terá uma segunda esposa, um apartamento em Miami, contas em paraísos fiscais. Se um dia acordará no meio da noite, como o peso de ter assinado a sentença de morte de alguém como Miguel. Se, aos 50 anos, olhará para o espelho e não reconhecerá o próprio reflexo. Mas isso não importa agora. O que importa é que o dinheiro continua entrando, os números continuam impressionando e ninguém no alto escalão quer fazer perguntas incômodas. Afinal, perguntas incômodas atrapalham promoções. Você levanta sua taça e sorri. O agente retribui, animado. Ele ainda não sabe que, em algum lugar, um envelope está sendo preparado e que, dentro dele, há um nome. O nome dele. O restaurante na Zona Rosa é daqueles que não precisam de placas chamativas. As toalhas de linho branco, impecáveis, já dizem tudo. O vinho, uma garrafa de $200, repousa entre vocês como um convite silencioso, não para conversas profundas,
mas para o tipo de cortesia que precede negócios. Ele fala: você escuta, ou melhor, se finge escutar. Os olhos dele brilham com a empolgação de quem acredita ter encontrado um aliado, um cúmplice, alguém que entende o jogo. Mas você sabe que ali não há cumplicidade, há apenas etapas. Cada gesto seu é calculado. O modo como segura a taça, inclinando-a levemente para observar a cor do líquido contra a luz. O sorriso que surge no momento exato, nem cedo demais para parecer ansioso, nem tarde demais para soar desinteressado. Você não precisa dizer nada. A hospitalidade já está fazendo o trabalho por você. O vinho desce suave. A comida é servida com precisão cirúrgica. E o agente relaxa, como se estivesse em território seguro. Ele não percebe que, na verdade, está sendo conduzido. Não para uma armadilha, não exatamente, mas para um ponto de onde não há retorno. Em algum lugar, fora dali, o envelope já foi selado. E o nome dele, escrito a tinta preta, espera apenas o momento certo para ser entregue.